Ora, muito bem, começa agora mais um 45 minutos à Benfica para falarmos sobre os assuntos, obviamente, sobre o Sport Lisboa e Benfica. Já cá tenho comigo o Nuno Queimado, o qual dou já as boas-vindas a este programa desta semana. Temos três assuntos para falar. As duas vitórias do Benfica na passada semana, no passado fim de semana, no sábado, frente ao Boa Vista. Na passada terça-feira, o Benfica ganhou também por 3-0, mas frente ao Dinamo de Kiev, e apurou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mais 38 milhões de euros para os bolsos do Estádio da Luz. E há também o. Vamos também falar, obviamente, do grupo em que ficou o Benfica colocado, no grupo H, e isso posso já adiantar, com PSG, Juventus e também com os israelitas do Maccabi Haifa. Antes de começarmos a falar destes três assuntos, são os três destaques, são os três grandes destaques deste programa. hum, já o fizemos de outras vezes, vamos fazê-lo agora outra vez. Nuno, bem-vindo. Este fim de semana, durante esta semana, correu particularmente bem, não só pelos dois jogos da equipa principal, que já vamos falar sobre eles, mas certamente que um dos teus destaques iria para a equipa feminina, que depois de estar a perder por 1-0, deu a volta e marcou 4 gols e venceu por 4-1 em Leiria a Supertaça e conquistou o primeiro troféu da temporada. Foi um jogo interessante. Acho que foi um jogo que promoveu bem a modalidade na sua vertente feminina, bem disputado, com as duas equipas a procurar a vitória e com o Benfica a conseguir se superiorizar já no prolongamento, mas fê-lo, penso eu, que de uma maneira vincada ao acabar por ganhar com 3 golos de diferença, uma boa exibição do Benfica, com aquilo que já nos tinha habituado, com a entrada também da Kika, que a determinada altura do jogo começou enfim, a desembrulhar aquele novelo que ele estava naquele jogo e que fez definitivamente a balança prender para o Benfica. Um, Enfim, já começamos a estar habituados, não só no futebol, mas também no futsal, no hóquei, no vôlei, enfim, as nossas meninas vão trazendo para casa e cobrindo o glorioso com mais vitórias e títulos, que é isso que se pretende de todas as equipas do Sport Lisboa e Benfica. Mais um título para o Museu Cosme Damião, mais um título para a vertente feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica. Voltando agora aos assuntos que também nos trazem aqui, foi notícia de há momentos, vamos dizer assim, de há alguns minutos, de portanto, que aconteceu há pouco, visto que este programa, à hora que estamos a gravar este programa, foi noticiado e foi oficializada a venda de Roman Yaremchuk para o Clube Bruges e agora vou ter de recorrer ao comunicado enviado pelo Benfica à CMVM. O Benfica vendeu o jogador aos belgas por 16 milhões de euros, com 3 milhões de euros adicionais em objetivos, portanto, pode chegar a 19 milhões de euros, se as contas não me falham, e isto também é importante que se diga, não são só 16 milhões mais 3, mas o Benfica pode ganhar, que é como quem diz, pode ter esses 16 milhões mais os 3 milhões, portanto podem ser 19 milhões de euros mais 10% de uma futura venda, caso o jogador seja vendido por 10 milhões de euros ou mais, portanto, saindo do Bruges para outro clube por 10 milhões de euros ou mais. Nuno, o que é que parece esta venda de Roman Yaremchuk, um jogador que fez apenas nos jogos que chegou, fez 9 jogos, fez muitos jogos, mas marcou 9 golos.
não foi certamente a época que quereria, até porque tudo aquilo que depois vai acontecer no seu país natal, na Ucrânia, terá afetado e de que maneira a sua mente e a sua forma de jogar. Enfim, eu acho que saem a bem as duas partes com o Yaramchuk a voltar a uma casa onde já tinha estado e onde foi feliz. Um, Aqui no Benfica eu esperava mais de Yaramchuk, de um contributo maior, e quando digo um contributo maior estou mesmo a falar de golos, porque um ponta de lança que jogue numa equipa grande, Benfica, Porto, Sporting, e que faça perto de 50 jogos, penso eu, 47 ou 49 jogos que ele fez, marcou 9 golos, se não estou em erro, fica assim fica um bocadinho aquém. Acho que o Benfica faz um bom negócio. Um, e ao mesmo tempo dá sinal também para dentro de que as apostas em Gonçalo Ramos e Henrique Araújo são para manter. Musa terá dado também, penso eu, que as garantias ao treinador de que poderá ser um elemento muito útil ao Benfica. Aliás, provou neste último jogo no estádio do Bessa, não esquecendo ainda que existe Rodrigo Pinho. Enfim, é mais um dossiê que penso eu que fica resolvido e que mata em definitivo a hipótese de Gonçalo Ramos sair neste mercado. É menos uma despesa, vamos dizer assim, em termos salariais, Também. no clube. E ainda há jogadores por saírem, ainda há, as últimas informações apontavam para que o Weigl saia, pelos vistos está a haver negociações com o Borussia Mönchengladbach, portanto até ao final do mercado ainda vamos ter certamente algumas saídas. Penso que no caso do Espera-se. Weigl adiantava-se que eventualmente fosse por empréstimo. Não sei Exatamente. se irá confirmar, Sim. se não. Sim, as informações que vão chegando via de maneiras efetivas, via internet, via sites, via jornais desportivos, entre jornais desportivos e redes sociais, vai saindo de tudo um pouco, portanto, há sempre que ter alguma cautela. No entanto, dos locais por onde se vai vendo que se tem alguma garantia de que seja. De que a informação seja mesmo verdadeira, parece que sim, que o Borussia de Mönchengladbach está a tentar contratar o Julian Weigl por empréstimo, resta saber se com a opção de compra ou não, mas isso até ao final do mercado vamos ficar a saber. No programa da próxima semana o mercado já está fechado e aí já poderemos falar com mais certezas do que entrou, do que saiu, do que esteve para sair e não saiu, do que esteve possivelmente para entrar e se calhar não entrou, e com mais uma nota é que até ao final do mercado provavelmente vamos ter um desfecho, aliás, vamos ter um desfecho de certeza até ao final do mercado da novela Horta, ou da série tipo Game of Thrones ou outra coisa do género, de Ricardo Horta, se vai para o Benfica, se chega ao Benfica, se não chega ao Benfica, se fica a meio caminho, se não fica, até ao final, até quinta-feira, até dia 1 de setembro, e não até o dia 31 de agosto, até o dia 1 de setembro, vamos ficar a saber se há Horta ou se não há Horta no Benfica, Ricardo Horta no Benfica. Para já, algumas informações vão dizendo que o negócio ainda está a ser tratado, principalmente entre Málaga e Braga, que é onde está o principal ponto, não entre o Benfica e o Braga, que por aí creio que estará, pelas informações, parece que está tudo feito entre Benfica e Braga, ou está tudo certo entre Benfica e Braga, falta haver o último entendimento entre Braga e Málaga, que é o entendimento mais complicado. Saindo agora do mercado de transferências e voltando ao campeonato português, e começando já a falar daquilo que foi o jogo frente ao Boa Vista, o Benfica deslocou-se ao Bessa para defrontar o Boa Vista, sempre
num jogo sempre muito complicado para qualquer equipa que visite o estádio do Bessa, seja Benfica, seja Sporting, seja Porto. É sempre um jogo muito complicado de, de se fazer no estádio do Bessa, e o Benfica chegou, confirmou-se aquilo que já se esperaria, que este jogo frente ao Boa Vista fosse o mais difícil que o Benfica teve até ao momento. Foi um jogo que teve 53 minutos e 45 segundos de tempo útil de jogo, ou seja, dá uma percentagem de 55% de tempo útil. O Benfica marcou primeiro por Morato aos 30 e marcou na segunda parte por duas vezes por João Mário, que neste jogo teve uma diferença em relação aos outros, é que não estando Otamendi, foi João Mário a envergar a braçadeira de capitão. João Mário marcou aos 67 e fechou aos 81 minutos. O Benfica iniciou este jogo com Odisseias na baliza, Gilberto à direita, Grimaldo à esquerda, António Silva, a grande novidade do jogo, e Morato, e depois tudo igual com Florentino Luís, Enzo Fernandes, Neres, Rafa, João Mário e na frente Gonçalo Ramos. Eu vou partir para a conversa contigo, Nuno, acerca deste jogo, para dizeres, para tu dizeres qual é que foi a tua, com que ideia que tu ficaste do jogo, porque não foi um jogo, aliás, foi um belíssimo jogo de futebol, que para quem olha para o tempo de jogo e quem for rever o jogo, até parece que o jogo não teve só aquele tempo útil de jogo, até parece que teve mais, porque não houve quase paragem, ou parece que não houve quase paragens nenhumas, mas eu vou confessar que desde que ouvi as declarações do Mister Roger Schmidt acerca da possibilidade de jogar ou o Vertonghen ou o António Silva, e quando ele falou na possibilidade de jogar com dois, ou quando ele falou entre jogar com dois jogadores com o pé esquerdo e jogarem com, normalmente como têm feito, com Otamendi e Morato, um destro e um esquerdino, eu confesso, e provavelmente deve ter sido das pouquíssimas pessoas que ouviu, aliás, houve certamente muita gente que ouviu a conferência de imprensa do Mister Roger Schmidt, mas eu provavelmente fui das poucas pessoas que entendi essa história de se jogar com, ou de haver a possibilidade de haver de se jogar com dois jogadores que têm o pé esquerdo e de jogar com um jogador que tem um pé, portanto, um dos jogadores tem o pé direito, usa o pé direito, o pé dominante é o direito e o outro pé dominante é o esquerdo. Eu confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha e, pelos vistos, não errei. E foi mesmo a jogo o António Silva e Nuno, o menino António, não se saiu nada mal. Mas já vamos aos destaques do jogo. Primeiro, quero saber a ideia com que tu ficaste deste que foi claramente o jogo mais difícil para o Benfica, apesar dos 3-0. Enfim, o jogo no Bessa já se esperava, pelo menos inicialmente, que fosse um jogo mais difícil. Ou seja, já é típico das equipas do Boa Vista, especialmente as equipas treinadas por Petit, venderem cara a derrota. E neste caso, o Boa Vista tem os primeiros 15 a 20 minutos iniciais em que dá muito bem conta de si e tentou jogar o jogo olhos nos olhos com o Benfica. Fê-lo de maneira valente. Passados esses primeiros 20 minutos, o jogo começou a assentar, pelo menos o jogo do Benfica começou a assentar, e começaram-se a ver mais ações ofensivas junto da área do Boa Vista, muito jogo carregado pelo Rafa, como já é hábito, muito carregado de faltas durante o jogo, e com aquelas, enfim, com os corredores sempre abertos para o trabalho de Gilberto e de Grimaldo, com o Neres também muito bem na frente e João Mário novamente a fazer um belíssimo jogo. Penso que o único erro que comete é mesmo aquele falhanço quase de baliza aberta, mas que depois se redimiu com o segundo golo
e o terceiro de grande penalidade, num jogo em que envergou pela primeira vez a braçadeira de capitão do Benfica, e já agora fazer referência para as palavras que dirigiu ao grupo de trabalho, que revelam muita união no grupo de trabalho, a forma com que se referiu aos colegas de equipa e ao clube, revelam que está perfeitamente identificado com o Benfica, e com a ideia do clube. A segunda parte já me pareceu que tivemos muito menos Boa Vista, e sempre muito mais Benfica, sempre com a ideia no ar, apesar de ser um jogo difícil e um jogo um bocado físico, fiquei sempre com a sensação de que o Benfica chegaria primeiro ao segundo golo antes do Boa Vista. Como disseste, apesar das dificuldades e de ser um jogo difícil, penso que sempre ficou e sempre deu a sensação que seria o Benfica a aumentar a vantagem no marcador, e assim se veio a verificar. Exatamente. E o Benfica chegou mesmo à vantagem primeiro pelo Morato e depois duas vezes pelo capitão João Mário, como disse há pouco, na ausência de Nicolás Otamendi, que para o jogo contra o Passos Ferreira, durante esta terça-feira, vai ser certamente opção, e o jogador que não vai ser opção vai ser o norueguês, o Fredrik Aursnes, que entrou frente ao Boa Vista. Não deu para ver muito daquilo que o norueguês pode valer ou não, mas também não vai poder ser visto frente ao Passos Ferreira, visto que à data do jogo com o Passos Ferreira, o norueguês ainda não tinha sido inscrito pelo Benfica e, portanto, é menos uma opção para o técnico germânico Roger Schmidt, que continua a dar que falar, Nuno. Já vamos às estatísticas do jogo e às pontuações e tudo mais em relação a esta partida, mas o treinador, eu tenho ouvido muitos comentários de que a grande diferença desta época, ou deste início de época, e incluindo a pré-temporada e este início de temporada e as outras temporadas anteriores, a diferença está que o Benfica tem um treinador. E eu fui ver umas estatísticas dos 7 jogos, e é importante que se diga isto: o Benfica já não fazia 7 jogos, 7 vitórias, portanto, o pleno, um pleno de 7 jogos, 7 vitórias, desde Eriksen, desde há praticamente 40 anos, que o Benfica já não fazia 7 jogos, 7 vitórias. Eu fui ver as estatísticas deste início de temporada e fui comparar. É sempre ingrato falar em comparações, mas há números e números. Nestes 7 jogos, portanto, entre os 7 jogos desta temporada e os 7 jogos da época passada, portanto, na época passada, JJ, Jorge Jesus era o treinador do Benfica, o Benfica, com 7 jogos feitos, oficiais, o Benfica neste momento tem 20 golos marcados, 2 golos sofridos, e o Benfica o ano passado tinha, com 7 jogos, tinha 12 golos marcados e 2 golos sofridos. Entre golos marcados e golos sofridos, o Benfica tinha realizado, ou tinha marcado 12 golos no campeonato. Aliás, peço desculpa, tinha marcado 8 golos no campeonato. O Benfica esta temporada marcou 8 golos no campeonato, e o ano passado marcou 6. Exatamente. O Benfica, o ano passado, marcou 6 golos na Liga dos Campeões e 6 golos no campeonato, o que dá 12 golos, obviamente. O Benfica este campeonato tem 8 golos marcados e tem na Liga dos Campeões 12 golos marcados. Quanto aos golos sofridos, tem 2 golos sofridos esta temporada, ambos na Liga dos Campeões, ambos contra o Midtjylland, um na Luz e outro na Dinamarca. O ano passado o Benfica sofreu um golo no campeonato e um golo na Liga dos Campeões. O único golo que o Benfica sofreu durante os 7 jogos foi contra o PSV, e para o campeonato o Benfica sofreu apenas contra o Moreirense. Ou seja,
O Benfica esta temporada já marcou mais golos do que a época passada em 7 jogos. Mas a diferença está, para além dos golos que marcou no campeonato e na Liga dos Campeões, a maior diferença está na forma de jogar do Benfica, que é completamente diferente daquilo que fazia o ano passado, com Jorge Jesus e os jogadores inclusivamente, mas isso lá está, são mudanças dinâmicas e etc. Mas certamente tu também has de ter reparado nisso, Nuno, é que os jogadores do Benfica esta temporada, coisa que já não se via desde o final da época passada, os jogadores sorriem. Para além dos jogadores sorrirem, o público nesta temporada no Estádio da Luz teve sempre acima dos 55 mil adeptos. O último, frente ao Dinamo Kiev, teve perto de 59 mil. Há alguma diferença, diria eu. Existe, existe, e é assim, tal e qual como dizias, há uma dinâmica diferente. E quando estás sobre uma dinâmica de vitórias, evidentemente que as coisas se tornam todas muito diferentes, e evidentemente que todo o grupo de trabalho traz um outro sorriso na cara, evidentemente que a senda de bons resultados do Benfica e de boas exibições, por que não dizê-lo, ou seja, os sócios ansiavam por ter uma equipa do Benfica a tentar mandar nos jogos, ser mandona, a ir para cima do adversário, coisa que ultimamente não acontecia porque as fragilidades eram mais que muitas e a qualquer tentativa de maior pendor atacante, geralmente éramos surpreendidos com um golo sofrido. Ou seja, toda esta dinâmica, todo este elan, tem como resultado uma maior afluência dos sócios e dos adeptos ao estádio. É normal, digamos que é uma história já contada e já vivida, não só no Benfica, de certeza que nos outros clubes acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, o clube e um clube grande como o Benfica precisa de vitórias, é disso que se alimenta, tanto o clube como os seus adeptos. E estando o Benfica a ganhar, e estando o Benfica numa senda vitoriosa, e estando o Benfica com uma dinâmica de boas exibições, o natural é que haja mais público nos estádios, até porque o público vai lá para assistir ao espetáculo e se o espetáculo é bom, com mais naturalidade as pessoas aderem ao espetáculo. Efetivamente é aquilo que as grandes diferenças, isto em traços gerais, não vamos esmiuçar agora os pormenores mais técnicos de que joga em 3-4-3, joga em 4-4-2. A grande verdade é que em traços gerais o Benfica está a jogar mais, está a jogar melhor, está a obter mais resultados e tudo isso aliás, traz até uma nova dinâmica aqui ao nosso programa, porque enfim, andámos aqui alguns meses a carpir as nossas mágoas de tanta pancada que levávamos fim de semana após fim de semana, e aquilo que se tem registado nas últimas semanas é que os temas têm sido muito mais agradáveis e muito mais leves do que haviam sido há uns meses atrás. É normal. Isto é uma conversa, digamos, entre adeptos do Benfica, e evidentemente quando as coisas correm bem, as conversas fluem de uma maneira mais agradável e menos pesada. Obviamente, até porque os adeptos gostam é de ganhar, não é? Portanto, os Obviamente. adeptos querem é que o Benfica ganhe, portanto, e tu aí a falar da introdução de temas, esta temporada estamos nós também a introduzir uma outra coisa que é os destaques do jogo e também as estatísticas do jogo e também, inclusivamente as pontuações via goal point, e que até agora têm ajudado e têm dado bons programas, todos eles, todos os programas, todos os 45 minutos temos falado um bocadinho das estatísticas e das pontuações de cada jogo. O que é certo é que neste jogo, entre o Benfica e o Boa Vista, e temos que começar aqui a acelerar um bocadinho, porque ainda temos que falar de Benfica, Dinamo Kiev e do grupo em que o Benfica está
em que o Benfica está alocado, eu vou-te fazer um desafio. Eu vou-te dizer as pontuações que os jogadores do Benfica tiveram e tu vais-me dizer se concordas ou se mudavas. E portanto, vamos a isso. Eu já experimentei fazer isto no outro programa e funcionou, portanto agora também vai funcionar de certeza. Ora bem, neste jogo o jogador mais pontuado foi João Mário, foi a estrela do jogo. Aliás, o João Mário, inclusivamente, para a televisão que transmitiu a partida, para a Sport TV, foi considerado como o homem do jogo, não só obviamente pelos 2 golos, mas também por muito daquilo que fez dentro de campo. O Vlaco Dimos, o Vlaco Dimos teve uma pontuação de 5.5. O Vlaco Dimos praticamente não se mexeu e eu não me lembro, muito sinceramente, de uma única defesa do Vlaco Dimos. O Vlaco Dimos tem uma defesa logo ao início num cruzamento de remate muito chegado ao poste. E penso que depois durante o jogo tem uma saída dos postes, penso eu que já na segunda parte, se não estou em erro. Não sei se haverá assim muito mais para dizer, o que é bom. Que não se diga muito do guarda-redes, ou se possível que não se diga nada. Pois, pois. Ora bem, 5.5 para o 5.5 para o João Mário e agora vamos começar na defesa. E tu agora dizes se concordas ou se não concordas, ou se mudavas alguma coisa, ou se não mudavas nada, ou se mantinhas, ou se mantinhas tal igual como estava. Ora bem, o Gilberto teve 6. Sim, eu penso que foi um jogo um pouco mais discreto do Gilberto, mas sim, aceito o 6, sim. Já lá vou ao António Silva. Morato, 7.8. E tem o gol marcado. Sim, normal. 6. Normal o Continua. Morato, normal o Morato ter essa pontuação, 7.8 ou mesmo 8, enfim, faz uma exibição segura, marca o gol que desbloqueia o jogo. Acaba por ser ali digamos que o ombro amigo do António Silva, sendo que estamos a falar de um jogador que também ele tem 21 ou 22 anos, não estou em erro, ou seja, acabamos por ir à guerra com 2 jogadores que ainda o ano passado estavam na B, mas sim, merece essa pontuação, 7.8, eu diria até mesmo 8, face ao gol marcado e termos ficado com uma folha limpa, sem golos. E foi curioso ver, porque o Morato, não estando o Otamendi, o Morato quase que assumiu o facto de ser o patrão da defesa. E o mais curioso também, eu não fiz a contabilidade, mas tenho quase certeza disto, é que a dupla de centrais do Benfica foi que teve certamente a média mais baixa de idades de todas as duplas ou trios defensivos da jornada. É provável, O sim, é António provável. Silva tem 18, o Morato tem 20 ou 21, portanto a média de idades é baixa, obviamente. Ainda assim penso que não bate a dupla Sidney Miguel Vítor contra o Sporting. Provavelmente não. O Grimal teve 6.7. Sim, à semelhança de Gilberto, não foi o jogo em que os laterais foram mais exuberantes nas suas ações, definitivamente, mas sim, penso que Grimaldo teve ligeiramente acima de Gilberto. E o Grimaldo esteve no cruzamento para o segundo golo do Benfica, exatamente, para o segundo golo do Benfica, cruzamento do Grimaldo, o João Mário Assistência do. O João Mário ainda tentou cabecear, a bola acabou por sobrar para o Musa e o Musa depois devolveu a gentileza. O menino António Silva teve 6.6, viu um amarelo aos 6 ou aos 7 minutos e durante todo o resto do jogo foi limpinho.
Sim, eu penso que a preocupação era essa, era jogar simples, não complicar muito a coisa, e fazer um trabalho QB, digamos assim, teve um trabalho meritório, sem falhas, e sem complicar, nem deixar o último reduto à mercê de qualquer sobressalto. Para primeiro jogo, acho que esteve muito bem. O normal nervosismo naqueles primeiros 5, 10 minutos, mas depois penso eu que passa com distinção este, este primeiro jogo oficial pelo Benfica. E também é importante que se diga, ele fez uma falta na altura certa, viu o amarelo por isso, quase que se sacrificou por isso, e depois no resto do jogo, praticamente, todos os cortes que fez Soube foram gerir, soube gerir muito bem. exatamente, e é impressionante com 18 anos e a maturidade que mostrou num jogo que que era e foi difícil para o Benfica, obviamente. O Enzo, eu vou já adiantar para o Enzo e para o Florentino. O Enzo teve 6,1 e o Florentino 7,6. Desta vez o Florentino foi melhor que o Enzo. Sim, houve menos Enzo nas transições para o ataque. O Enzo destaca-se muito na colocação da bola em profundidade, e eu penso que neste caso houve menos espaço para esses lances, e houve mais Florentino a tentar abarcar aquele meio campo e com N roubos de bola. Houve um Florentino muito mais interventivo nessa parte de roubo de bola, do que houve a Dienzo naquilo que ele traz mais ao jogo, que é o lançamento em profundidade do ataque do Benfica. Eu diria que sim, sim. No Bessa houve se calhar mais Florentino do que Enzo, sim. Sempre, e mais uma vez, sempre bem posicionado dentro de campo, sempre com uma concentração exímia. O João Mário teve 8,0 e o David, e curiosamente este foi o jogo menos do David Neres, em que acabou por ter só 5,3. O João Mário teve 8,0. Claramente o João Mário destacou-se neste jogo não só pelos dois golos, mas por tudo aquilo que deu à equipa, e o David Neres desta vez passou ao lado. Havia menos espaço para o David Neres, ou as equipas também já começam a conhecer o Benfica e começam a perceber que caminhos é que têm que tapar, ou que maiores preocupações é que têm que ter para tentar tapar os caminhos à equipa do Benfica. Mas se houve menos David Neres, houve muito mais João Mário do lado esquerdo. Não é o David Neres do lado esquerdo com as suas correrias e fintas, mas é sim o João Mário da qualidade de passe e da qualidade de recepção, e o jogador que dá sempre linhas de passe e procura combinações com os colegas, que nunca os deixa sem linha de passe para se poderem desenrascar, enfim, dos obstáculos que lhes vão colocando. E aí sim, e para mais com os dois golos no jogo, sim, é normal que neste caso no Bessa mais João Mário, menos Neres, sim. E na frente, o Rafa teve 6,2, o Gonçalo Ramos 5,6. Eu acho que as pontuações do David Neres e do Gonçalo Ramos vão quase andar muito ela por ela, porque eles os dois trabalham praticamente em conjunto. É ver um a assistir o outro, e coisa que curiosamente aconteceu frente ao Dinamo de Kiev, em que houve muito David Neres e muito Gonçalo Ramos, e desta vez acabou por haver até mais Musa do que Gonçalo Ramos e mais João Mário do que David Neres nesta partida frente ao Boa Vista. Eu penso que até houve Gonçalo Ramos neste jogo. Acho é que
há ali uma outra situação junto da área do Boa Vista em que o Benfica deveria ser mais rápido na decisão, e quando falo na decisão falo mesmo no ataque à baliza, ou seja, no rematar à baliza. Procura sempre mais um passo, mais uma posição que esteja mais privilegiada. No caso de Rafa, acho uma nota muito baixa para aquilo que o Rafa tentou sempre trazer para o jogo, e que foi constantemente impedido e carregado em falta. Muitas ações de ataque, muitas ações a tentar levar o jogo do Benfica para a frente e muitos impedimentos em falta sobre Rafa. Rafa é, neste caso, já não é o único desequilibrador da equipa, mas é peça fundamental no agitar do ataque do Benfica, e acho que essa nota, enfim, fica um bocadinho aquém, um bocadinho baixa daquilo que eu daria a Rafa. Muito bem, partindo deste jogo para o jogo da Liga dos Campeões, o Benfica claramente que se destacou nesta fase da Liga dos Campeões, nestas duas pré-qualificações, ou nesta pré-qualificação para, para a fase de grupos da Liga Milionária. A partir de agora as coisas vão começar a doer e muito. Se o ano passado o Benfica defrontou o Spartak Moscovo e PSV, desta vez praticamente decapitou Midtjylland e Dinamo de Kiev. O Benfica neste jogo frente ao Dinamo de Kiev, Nuno, teve menos dificuldades do que teve na Polónia, curiosamente. Foi um jogo em que a equipa do Benfica quis... não que já não tivesse, que o jogo estava praticamente resolvido, mas o Benfica terminou por completo, acabou por completo com a equipa do Dinamo Kiev com o 1-0, e depois os ucranianos bem que tentavam fazer algo mais, mas não conseguiram, até porque depois o Benfica passou toda a segunda parte a gerir e o Dinamo Kiev praticamente nem sequer deu para assustar o Vlaco Dimos. Ainda tentou com um chapéu do meio campo, mas o chapéu saiu com a aba muito larga. O Benfica passou à fase de grupos da Liga dos Campeões, ganhou 3-0, com uma exibição e tanto de David Neres e outra tanta de Enzo Fernandes. Notou-se neste jogo com o Dinamo, penso eu, aquilo que já tinha sido mostrado na Polónia, uma equipa com algumas fragilidades defensivas. Essas mesmas fragilidades defensivas deram os gols, ou pelo menos o primeiro gol ao Benfica na Polónia, e aqui ficaram mais evidenciadas. Ou seja, o Benfica acaba por marcar 3 golos e penso que, se não me falha a memória, pelo menos 2 deles são erros claros da defesa do Dinamo. E se lá o Dinamo ainda conseguiu, durante alguns períodos do jogo, tentar jogar olho no olho com o Benfica, aqui no Estádio da Luz, quando tentou fazer, acabou completamente dominado, e houve alturas do jogo em que, pura e simplesmente, as reposições de bola do Dinamo de Kiev eram, enfim, mais um pretexto para o Benfica iniciar novo ataque. Aqui sim, na Luz, vieram mais ao de cima as fragilidades do Dinamo de Kiev, que não tinham ficado tão expostas na Polónia, mas ainda assim, já na Polónia, foram essas mesmas fragilidades que permitiram o início da vitória do Benfica. Uma vitória que não merece contestação, e uma passagem à fase de grupos também eu penso eu que plenamente justa. Aquilo que tínhamos falado anteriormente, que era aquilo que esperávamos, era que o Benfica resolvesse também aqui em casa da mesma forma inequívoca, tal e qual como tinha feito na Polónia. Assim aconteceu, como penso, com toda a justiça. Deste jogo, para além do David Neres e do Gonçalo Ramos, houve outro rapaz, já não tão novo quanto isso, que também se destacou
e não estou a falar do Florentino Luís, nem do Enzo Fernandes, nem do Morato, estou a falar do rapaz Nicolás Otamendi, que te fez uma exibição absolutamente incrível, mais uma exibição muito boa, e inclusivamente é ele que marca o primeiro golo da partida, um golo quase copy-paste, copia-cola de um jogo, de um lance que No já tinha jogo pré-época. acontecido Sim, na pré-temporada, creio que contra o Nice, que o Benfica ganha 3, ou foi contra o Nice ou foi contra o Fulham, num destes dois jogos sei que isto aconteceu, é o João Mário que bate o canto à maneira curta, dá a bola para o David Neres, que está ali perto da quina da grande área, e o Neres vai de régua e esquadro e meteu a bola no Otamendi. Curioso também, além do Otamendi, já estava ao pé do argentino Gilberto, portanto, o que significa que este lance em específico está completamente trabalhado pela equipa técnica sim. de Roger Schmidt, e mais uma vez, após o pontapé de canto, foi a equipa técnica toda a abraçar o Ravi Garcia, o que significa que provavelmente o espanhol também tem cota parte nos golos das bolas paradas. Sim, definitivamente. Percebe-se que existe trabalho nessa fase de jogo. É perfeitamente evidente, já não é a primeira vez que acontece, nem é o primeiro jogo, nem são os primeiros golos que acontecem em virtude desse trabalho. E relativamente ao Otamendi, Otamendi aproveitou este jogo da Liga dos Campeões para ser completamente imperial sobre um Dinamo de Kiev muito, muito fragilizado, e em que Otamendi se sentiu como um peixe na água para espalhar classe pelo, pelo setor defensivo do Benfica, varrendo toda e qualquer possibilidade de ataque do Dinamo de Kiev. Uma excelente exibição do capitão, um, e que estará de volta, penso eu, agora contra o Passos de Ferreira. Mas continua a dar muito boa conta de si nesta fase do campeonato. Tem estado verdadeiramente incrível. Já o ano passado o tinha demonstrado e este ano continua imperial. E também dá para ver que o Otamendi está cada vez melhor. A cada ano que passa parece estar cada vez melhor e continuar a dar muito bem conta do recado, até porque o terceiro gol do Benfica também começa numa recuperação de bola do próprio Otamendi, e depois há ali toda uma triangulação muito bem feita entre o Gilberto, o Florentino, o Rafa, o Gonçalo Ramos e o David Neres. O terceiro gol do Benfica é, é um golo ou é um contra-ataque que vem dos livros. É tudo ao primeiro toque, ou quase tudo ao primeiro toque, e com o último toque de classe a pertencer ao David Neres, que já vinha procurando o golo, ainda não tinha conseguido marcar. Desta vez, na bola entrou mesmo numa jogada toda ela, e a frase não é minha, a frase é de quem estava a fazer o jogo pela televisão. De quem estava a fazer o jogo pela televisão, o terceiro gol do Benfica parecia um gol de PlayStation, todo ele comandado de uma ponta à outra, com a bola a acabar no fundo da baliza. Sim, sim. Um gol muito bem trabalhado e com uma finalização classe do David Neres, num gol, como tu disseste, que ele já procurava e que já merecia. Um jogador que está com 5 jogos, 5 assistências, ou seja, já tem dado muito aos companheiros de equipa. Estaria também na altura dele poder brilhar ou brilhantar a bela exibição que fez contra o Dinamo de Kiev com um excelente gol. Exatamente. Bom, e agora, no tempo que nos resta, vamos falar do grupo em que ficou o Benfica na Liga dos Campeões. São até do grupo A ao grupo H, quase que venha o diabo e escolha, porque nesta edição da Liga dos Campeões os grupos são todos eles muito fortes.
com as 3 equipas portuguesas a terem as suas possibilidades, obviamente, de poder passar à próxima fase da Liga dos Campeões, a passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Calhou ao Benfica em sorte, ou se calhar calhou às outras equipas em sorte o Benfica, mas isso Nuno dir-me-ás tu melhor. O Benfica ficou no mesmo grupo de Paris Saint-Germain, Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa, que eliminaram o Estrela Vermelha empatando em Belgrado a 2 bolas, portanto foi uma surpresa total o Maccabi Haifa ter empatado em Belgrado a 2 bolas, depois de ter vencido por 1-0 em casa em Israel, frente ao Estrela Vermelha, e depois foi empatar fora com o Estrela Vermelha, conseguindo a vitória final na eliminatória. É um grupo um tanto ou quanto idêntico ao grupo do Benfica o ano passado, só que o ano passado o Benfica tinha Bayern de Munique, PSG, Bayern de Munique, Barcelona, assim é que é, Bayern de Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. Este ano o Benfica vai estar claramente a jogar para passar em segundo lugar, provavelmente, mas estará a lutar para passar à próxima eliminatória, muito provavelmente com a Juventus e inclusivamente mesmo o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, já veio dizer em conferência de imprensa que os 2 jogos contra o Benfica vão ser os jogos decisivos que irão ditar a passagem de uma das equipas à fase de grupos, aliás, ditar a passagem de uma das 2 equipas para os oitavos de final da Liga dos Campeões, de dizer apenas que o Benfica começa a Liga dos Campeões em casa com o Maccabi Haifa, depois viaja a Turim, recebe o Paris Saint-Germain, vai a Paris, joga em casa com a Juventus e termina a Liga dos Campeões em Haifa, em Israel. Enfim, não vale a pena estar a esconder de que o grupo é efetivamente um grupo difícil. Ou pelo menos tudo indica que será um grupo difícil. Agora, compete ao Benfica dificultar ao máximo a vida ao PSG, até para complicar as contas do grupo. E como é o óbvio. PSG empatou com o Mónaco este fim de semana. Portanto, Exatamente. Está aqui um bom jogo para a equipa técnica de Roger Schmidt analisar, para ver onde estão as fragilidades da equipa francesa, que conta tal e qual como a Juventus empatou em casa com a Roma. Exatamente. Mas eu penso que cabe ao Benfica a desmistificar essa situação e tentar partir para pelo menos tentar vencer todos os jogos em casa, tentar vencer em Israel e depois tentar fazer pontos ou em Paris ou em Turim. E quando digo fazer pontos, passam também pela vitória, se possível. Enfim, sabemos que o grupo é muito difícil. Sabemos que se calhar 90% dos adeptos não benfiquistas acham que o Benfica estará, digamos, condenado ao terceiro lugar, eventualmente. Mas tanto os jogadores do Benfica como os sócios do Benfica e os adeptos do Benfica, aquilo que deverão querer é tentar lutar pelo primeiro lugar do grupo. E depois o Paris Saint-Germain e os Juventus que decidam quem é que vai para a Europa. Essa é que deve ser a maneira de ver as coisas. E relativamente aquilo que eu dizia aos jogos em casa, o Benfica tem que se mentalizar que em casa quem ganha é o Benfica. Não há outro resultado. Mesmo um empate com o PSG é um mau resultado. Estamos a jogar em casa, temos que ganhar o jogo. Seja o PSG do Neymar e do Messi, é indiferente. E o Benfica já teve outras situações na Europa
em que era, vamos dizer, o alvo a bater ou a peça mais fraca, e demonstrou que assim não era. Dar os exemplos dos jogos com o Manchester United, com o Liverpool, enfim. E Até inclusivamente com, no ano passado com o Barcelona. e até a própria Juventus, que nos calhou em sorte na meia-final da Liga Europa. Por isso, aquilo que há a fazer é fazer o nosso jogo, ganhar os jogos em casa, e tentar pontuar em todos os jogos fora, para tentar obter o primeiro lugar do grupo. Não será fácil, provavelmente até o segundo lugar é muito difícil, mas quem não aponta para o primeiro arrisca-se a ficar em terceiro. Basicamente, a ideia é quase como aquela ideia de quem joga para empatar, não é? Perde. Acaba por perder. E aqui quem aponta para o segundo lugar arrisca-se a ficar em terceiro. Mais vale apontar mais acima e tentar fazer tudo para isso. Seria ótimo, mas é evidente que estamos num grupo fortíssimo e que até inclusivamente os próprios israelitas não podem ser tomados de ânimo leve como uma equipa fácil, uma equipa que vai vencer a eliminatória fora contra, contra o Estrela Vermelha, se não estou em erro, correto? Uma Sim. equipa que vai à Sérvia jogar em casa do Estrela Vermelha e que ainda assim sai de lá com a eliminatória, há que, enfim, há que terem atenção todos esses pormenores e encarar os jogos todos e o respeito todo pelos adversários para não ser surpreendido. Como eu disse, o primeiro jogo do Benfica para para a fase de grupos da Liga dos Campeões é já na próxima terça-feira, às 8 da noite, no Estádio da Luz. De resto, o Benfica é a primeira equipa portuguesa a entrar em campo na fase de grupos da Liga dos Campeões. No dia seguinte jogarão Porto e Sporting, ou Sporting e Porto, visto que o Sporting joga primeiro do que o Porto. Um joga às 5h45, o outro joga às 8. Mas quanto ao Benfica, tem a próxima jornada marcada para Vizela, para o jogo com o Vizela no Estádio da Luz, jogo marcado para as 7 da tarde na sexta-feira, e depois tem o sábado para recuperar, ou se calhar a recuperar em treino no sábado, treinar no domingo, voltar a treinar na segunda-feira e entrar na terça-feira, como toda a gente deseja, entre a ganhar para serem mais pontos, mais 3 pontos para, para o ranking de Portugal de clubes na UEFA, e também para serem mais 2.900.000 euros a encaixar nos bolsos do Sport Lisboa e Benfica. Deste programa de hoje, ou desta semana, está tudo dito. Creio que foi mais ou menos tudo dito. E para a semana voltamos cá para falarmos daquilo que se passou no jogo frente ao Passos Ferreira e frente ao Vizela, e vamos falar, obviamente, do jogo da Liga dos Campeões, que vai ser contra o Maccabi Haifa às 8 da noite no Estádio da Luz. O Benfica para a semana começa a sua caminhada na fase de grupos da Champions League.